Bem, gente, eu gostaria de falar nesse vídeo sobre um assunto muito delicado, que é o suicídio de pastores. Por que que alguns pastores têm agido com uma situação muito grave? Depressão profunda a ponto do suicídio. O que está acontecendo com alguns pastores? Ou seja, em vez de eles serem uma fonte de esperança para as pessoas, eles mesmos são alvos daquilo que eles poderiam ajudar outras pessoas. Eles se suicidam. E não são poucos. São vários pastores no Brasil e em outros lugares do mundo que chegam a tirar sua própria vida. E ao que me parece, nenhum deles diz o motivo. É uma morte repentina, e fora aqueles que não se suicidam, mas eles entram numa profunda depressão e deixam profundamente o seu ministério sem uma razão aparente. Qual o motivo? Eu quero pontuar um dos principais motivos dessa ação, dessa tragédia entre pastores. Eu acredito que seja a falta de percepção da graça. E isso parece um pouco antagônico, um paradoxo. Como pastores que conhecem a Bíblia, que estudam até em seminários, são pessoas cultas, pessoas que estudam sobre a graça, que sabem o que é graça, e eles não têm uma percepção real da graça. É porque exatamente uma coisa é você saber o que é, outra coisa é você se apropriar daquilo que você sabe. E a graça, ela precisa ser apropriada, ela precisa ser crida e ela precisa ser bem definida diante das Escrituras. Porque a graça é exatamente um dom imerecido, é a Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. É algo que Deus nos dá independente daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. É claro que alguém pode dizer que alguns entendem a graça de uma forma pejorativa, ou seja, uma graça que seja uma procuração, uma graça que seja um alvará para fazer o que quiser. Não é nesse sentido. No entanto, uma pessoa que tem uma consciência que a graça seja isso, ele não tem o novo nascimento, porque Paulo deixa claro lá em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, que aqueles que foram batizados com Cristo e aqueles que estão em Cristo, apesar deles cometerem pecado, apesar deles caírem, apesar deles errarem, eles sempre vão procurar acertar, eles sempre vão em busca do alvo. Mas o problema é o seguinte: quando você não se apropria da graça, a culpa toda daquilo que você é, daquilo que você faz, vai em cima de você mesmo. Acredito que foi isso que Davi sentiu quando ele estava no deserto e correndo por perseguição do seu próprio filho, Absalão. E nesse deserto ele escreve um salmo e ele fala nesse salmo: porque a tua graça é maior ou melhor do que a vida, e por isso os meus lábios te louvam. A situação que Davi estava, uma situação crítica,
uma situação que ele olhava para si, porque o que estava acontecendo ali era uma consequência do seu pecado, que o próprio profeta tinha falado que ia acontecer na sua casa. A espada não iria se apartar da sua casa. Ele sabia que ali era uma consequência. Davi estava em profunda amargura e até sendo perseguido em perigo de morte, mas ele diz: a tua graça é melhor do que a vida. Ou seja, a graça de Deus estava acima de tudo. A graça de Deus era a confiança dele. A graça de Deus era muito maior, era melhor do que a sua própria vida em si, daquilo que ele poderia adquirir, dos seus alvos como pessoa. Então acredito que Deus, ele derrama a sua graça para que nós entendamos que nós nunca vamos conseguir a perfeição. O próprio Paulo falou isso em Filipenses, no capítulo 3, verso 12 em diante. Ele diz: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. É um corredor, nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual é como se fosse uma corrida para o alvo. Nós nunca vamos alcançar o alvo, mas é uma corrida, nós não paramos. Quem para é porque não está na corrida. Não é um corredor eficaz, mas nós estamos numa corrida. E essa corrida é constante. E Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Então, acredito que os pastores, eles se cobram muito. Eles se cobram muito. E diante de fraquezas interiores, familiares e eclesiásticas, esses pastores então entram numa profunda crise, principalmente quando essas fraquezas sejam na vida interior, naquilo que eles não podem conter, naquilo que eles não podem vencer de uma vez por todas. Aí é necessário entender a graça, é necessário entender que Deus nos ama independente do que nós somos, que o amor de Deus não vai ficar menor nem maior, porque o amor de Deus é infinito, independente dos nossos atos. Deus nos amou com amor eterno. O amor eterno. Então é nessa hora que nós precisamos ter o cuidado e confiar na graça de Deus. Por isso que João, no capítulo 2, na sua primeira carta, 1 João 2, João falando que aquele que diz que não tem pecado, esse não pode conhecer a Deus, porque todo aquele que diz que não tem a essência pecaminosa, é isso que João está a dizer, né? Esse não pode ter o Filho de Deus. João estava identificando os falsos profetas naquele tempo, mas ele chega no capítulo 2, ele prevendo que alguém poderia entrar numa crise também para um outro extremo. Ele diz: olha, filhinhos, eu vos escrevi estas coisas a fim de que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado perante Deus. Aí ele diz: Jesus Cristo, o justo. É claro que ele escreveu com o propósito de nós não pecarmos. Mas, se acontecer, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. A graça de Deus, ela deve estar na nossa consciência, não para ser um incentivo do pecado, mas ao contrário, para que ela nos ajude a prosseguir na vida cristã. Porque a graça também nos dá a percepção da santidade de Deus, a percepção de continuar. Isso é graça, porque é Deus que abre a nossa mente, é Deus que coloca a sua luz no nosso coração para entendermos isso. Então, uma palavra aos pastores que estão passando dificuldades em todas as áreas é que a graça de Deus é maior e melhor do que a nossa vida.
a graça de Deus e que o amor de Deus é muito maior do que os nossos pecados, que as nossas falhas, que as nossas diferenças, do que aquilo que nós temos como alvo de vida, como alvo para mostrar às outras pessoas, até mesmo por querer ser coerente. A graça de Deus é muito mais. E assim, nós como corredores, chegaremos ao alvo até Cristo voltar. Que Deus abençoe a cada um de vocês.